Um relatório da Unicef aponta que 29% dos adolescentes das 10 maiores regiões metropolitanas do país vivem em situação de pobreza. Numa tentativa de mudar essa estatística, a Associação Municipal de Assistência Social desenvolve ações direcionadas a cerca de 1.000 adolescentes em situação de vulnerabilidade social. É sobre esse assunto que eu converso com a presidente da AMAS, Rosalva Portela. Boa tarde, Rosalva. Boa tarde, Renata. Tudo bem? Então, quais são os objetivos desses projetos? Então, a AMAS é uma associação municipal de assistência e ela serve como um laboratório de projetos, na verdade, de poder estender para políticas públicas depois os atendimentos. Então, nesses indicadores que a Unicef demonstra que ainda tem um foco da juventude que está ainda no, digamos, extrema pobreza, né? Ganhando até 1/4 de salário mínimo. Isso é claro que na época, eles fazem a pesquisa de 2004 até 2009, e na época a Bolsa Família atendia até 3 filhos. Então, geralmente, os índices mostram os filhos mais novos, não é? Ficando essa faixa de 12 até 17 um pouco descoberta. Agora, na tentativa do governo federal de cobrir e fazer todo um trabalho para minimizar a extrema pobreza, não é? E até extingui-la, que é a nossa grande utopia, realmente ampliou para 5 familiares. Então, essa faixa etária possivelmente entrará. Então, daqui a um tempo, a Unicef fazendo uma nova pesquisa vai ter diminuído, esperamos. Ao mesmo tempo, demonstra que essa faixa etária ela precisa de um olhar muito grande, mais específico, mais focado, né? Os dados não demonstram só coisas ruins, né? Demonstra também que diminuiu os jovens que só trabalham, né? Diminuiu os jovens que não estudam, né? Quer dizer, desde 1993 toda uma tentativa de inclusão de uma população que está muito excluída. Então, essa tentativa são vários esforços nesse sentido. E a AMAS, nesse sentido, ela faz todo um trabalho de inserção, de formação, né, tanto profissional como pessoal. É uma formação humana com os jovens, né? Que tipo de projeto que tem lá? Então, tem um projeto de formação para o trabalho. Nós temos cerca de 514 jovens com carteiras assinadas e outros que estão fazendo parte de oficinas. A AMAS hoje é um ponto de cultura, porque nós achamos que tanto as famílias como os jovens, eles têm que ter debates, eles têm que participar do que a cidade oferece, ter um pertencimento com a cidade de Belo Horizonte importante, ir a museus e os cinemas, e ao debate que a cidade propicia. E lá na AMAS essa discussão é feita tanto com jovens como familiares, através de oficinas culturais, de dança, canto, né, vídeo, né, de TV, de rádio, de uma série de oficinas, e ao mesmo tempo de teatro, de dança, e ao mesmo tempo a formação para o trabalho, né? Nós formamos em monitores de informática, né? E eles armam e desarmam os computadores através da Prodabel, da Prefeitura de Belo Horizonte. Também nós temos como auxiliares agrícolas, né? E ao mesmo tempo auxiliares de escritório, aprendiz agrícola. Então são jovens aprendizes que trabalham e se formam ao mesmo tempo, né? Como é que vai melhorar esses dados que a Unicef aponta na questão da juventude com pobreza? É dando mais oportunidades para essa faixa etária, tanto para se desenvolver como pessoa, como para se desenvolver depois dentro do mercado de trabalho. E além desse índice de pobreza, a Unicef apresenta também um índice de violência. Certo, a violência e os homicídios também ampliaram, né? Apesar de estar uma faixa estável em Minas Gerais, mas ainda é preocupante, claro, né? No país inteiro, hoje, né, cada dia morrem 11 adolescentes por homicídio. Em cada 100.000 adolescentes, 43,2% eles morrem com homicídio, principalmente a faixa etária negra um pouco maior, né? E ao mesmo tempo 33%, né, de negros que morrem mais do que os brancos, e ao mesmo tempo também os indígenas, né?
com 3 vezes menos possibilidade de se alfabetizar em relação às outras populações. Então, há segmentos de quilombolas, de povos indígenas, jovens, que precisam ser focados nesse sentido. E a questão da violência, nós lidamos muito, que nós vivemos numa sociedade, né? E quanto mais a população vulnerável também econômica, socialmente, tem uma cultura da violência, que não perpassa só os pobres, né? Há uma cultura, todo mundo fala que os 3 ismos, nós temos que fazer todo o combate contra esses 3 ismos, né? Que é o homofobismo, o machismo, né? O racismo. Então, esses 3 ismos estão muito, tá perpassando a nossa população brasileira. E esses projetos da AMAS também podem minimizar a isso, situação. E fazer de certo, são poucos. Né? Alguém fala, nossa, mas são muito poucos. São mas quantos jovens são que vocês muitos, atendem? ao todo chega a ser 1.200, né? São poucos, mas é uma forma de você fazer projetos sociais que depois sejam, não é? Você testar variáveis, ver como é que avança, para depois aplicar na política pública. Hoje, aqui em Belo Horizonte, nós temos escolas integradas, né? Vários jovens nessa faixa etária que participam de programas da comunidade em período integral. São 148 escolas com mais de 47 mil crianças, né, e jovens envolvidas no período integral, em que estudam, em que vão fazendo seus reforços escolares e de formas lúdicas, de forma, né, criativa e com cultura, né, de forma de manifestação cultural. Então, a AMAS também propicia, nós temos um núcleo de defesa das crianças e adolescentes, o núcleo jurídico de atendimento aos pais, né, que violaram direitos. Então, essa discussão da violação de direitos e como que a gente vai mediando os conflitos e dentro de uma sociedade que a gente quer que Belo Horizonte seja cada vez mais uma cidade educadora, em que possa proteger as crianças e adolescentes, mas que para essa proteção tenha que ter oportunidades. O jovem, para sair da malha do tráfico, da malha de outras redes, né, digamos, entre aspas, mas de outras formas de sobrevivência, ele precisa ter oportunidades. E essa oportunidade é trabalho, é afeto, é continente, ombro a ombro, não é? E você acompanhar toda a evolução. Isso. Muito obrigada, Rosalva. Nosso tempo aqui é curto, mas muitos parabéns pelo trabalho. E a gente vai para um breve intervalo, você não saia daí.